que algumas pessoas elas conseguem emagrecer de vez e outras ficam ali vários anos tentando e desistindo, tentando e desistindo. E eu vou te falar, não é genética e não é sorte. Na verdade, a diferença está na forma como elas lidam com essa jornada do emagrecimento. Vamos imaginar duas amigas que elas estão tentando emagrecer juntas, tá? As duas começam super animadas, a mesma dieta e o mesmo treino. No começo, tudo parece igual, mas depois de 6 meses, uma já tá lá, magra e confiante, feliz, e a outra já tinha desistido. O que mudou não foi o plano, foi a mentalidade. Essas pessoas que começam o processo de emagrecimento e desistem, insistem, desistem o tempo todo, elas têm umas características bem comuns. Veja se você não se identifica com uma dessas, tá? Primeira coisa, normalmente essas pessoas elas buscam a perfeição. Elas querem fazer tudo muito certo. E se elas acometem um errinho, já é o suficiente para elas abandonarem todo o processo. Abandonarem porque elas acham que estragaram. Estragou e agora abandona porque não fez nada, não fez tudo certo. Outra característica muito comum é que essas pessoas que elas desistem logo do processo é que elas querem os resultados rápidos. Ela quer aquele resultado imediato. Então, com o passar do processo, se ela não está vendo aquele resultado incrível, ela já perde a paciência e já não segue mais o processo, já abandona o processo também. Essas pessoas, elas têm uma característica de se definirem pelas quedas. Então, um deslize que ela comete no meio do processo já é a justificativa do eu não consigo mesmo. E aí, cada deslize que a pessoa tem, ela acaba virando aquela prova do tipo, eu nunca vou conseguir. Eu trouxe um dado aqui para vocês. Um estudo publicado no Journal of Obesity de 2016 mostrou que 70% das pessoas abandonam dietas muito restritivas nos primeiros 3 meses. Gente, 3 meses num processo de emagrecimento é muito pouco. Você tem que pensar quanto tempo você passou ganhando todo um peso, seja 10, 20, 15, 30, 40 quilos. Não vai ser 3 meses o suficiente para mudar comportamento e para fazer você ter resultados. Agora vamos pensar nas pessoas que elas conseguem emagrecer e manter o peso, né? Que elas têm um resultado positivo, tá? Essas pessoas normalmente elas vão enxergar as recaídas como parte do processo. É normal você deslizar, cair e levantar e continuar o processo. E elas têm essa visão muito clara. Essas pessoas elas tentam manter a constância mesmo naqueles piores dias, nos dias mais ruins. Elas tentam se manter constantes, tanto em dieta quanto em exercício. Essas pessoas que conseguem, elas têm uma clareza do porquê elas estão fazendo o processo. Então, além da saúde, não é só estética, elas pensam na saúde, na autoestima, na confiança, na liberdade que elas vão ter após o processo de emagrecimento. E elas têm algo que eu acho incrível, que normalmente elas usam essa identidade futura como um guia. Então, quem eu quero ser? E elas focam nisso. Agora eu quero que vocês imaginem uma escada. Imagina uma escada. E cada degrau dessa escada representa uma escolha. Então, o primeiro degrau, beber ou não beber água. O segundo degrau, fazer uma atividade física ou ficar sentado no sofá. O próximo, comer com consciência ou comer no automático. A pessoa que ela tá ali acostumada e vivendo nessa desistência de desistir o tempo todo, ela olha para essa escada e ela pensa, é impossível, é uma escada muito longa, são muitos degraus. E a pessoa que ela consegue olhar um degrau de cada vez e ir subindo na escada, sem se preocupar com o tamanho dela, mas com ir progredindo cada dia um pouquinho mais, essa pessoa ela vai conseguir mudar. Porque o que gera transformação não é você dar um salto do início da escada até lá para o final. São os degraus diários que você vai evoluindo e progredindo. Então vamos lá, agora eu vou passar para vocês algumas estratégias para vocês conseguirem se manter constantes dentro do processo e não desistir na primeira dificuldade. Planeje as recaídas. Como assim? Você tem que saber que vai ter dias difíceis. Não adianta você achar que vai ser perfeito. E aí, você tem que decidir e planejar como você vai reagir a esses momentos. Outra coisa, para você conseguir ter mais constância, você precisa celebrar os progressos invisíveis. Como assim?
tô me sentindo com mais energia, eu tô tendo uma noite de sono melhor, eu tô percebendo que eu tô menos compulsiva. Então, perceber essas coisas que parecem invisíveis e não focar só no peso, né? Em querer baixar o peso da balança. Começa a focar nos outros benefícios que você está tendo também. Você precisa usar algo que a gente chama de ancoragem. O que é ancoragem? Âncora mesmo, né? Que é aquilo que te puxa. Você precisa se lembrar do seu porquê maior todos os dias. O porquê você está fazendo isso? Por que você está nesse processo? E tem que ser o porquê maior, não pode ser algo superficial. Sabe? O porquê que é importante para você o processo. E tem uma outra técnica que eu acho incrível, que é a técnica 3 em 1. Para cada crítica que você pensar em algum momento durante o seu dia, autocrítica, né? Você tem que pensar em 3 frases positivas, frases relacionadas com o seu progresso. Por exemplo, comi um chocolate, não acredito, mas espera aí, eu consegui tomar os 2 litros de água, eu fui treinar hoje e eu dormi 8 horas de sono. Pensa nos 3 progressos que você teve quando vinha alguma crítica, né? Para isso te ajudar a manter a tua constância. E assim, gente, constância é bem diferente de perfeição. Então você precisa repetir o básico até que ele vire automático. Então isso é entender que vai ter falhas. Mas você precisa repetir, 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 até que aquilo se torne algo natural para você. A diferença, meus amigos, entre quem desiste e quem consegue, não é a força de vontade, mas sim ela está relacionada a como você reage quando você cai durante o processo. Se você quer estar no grupo que vence, então coloca aqui nos comentários para mim qual é o próximo degrau que você vai subir. Até o próximo vídeo.